Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer o série versus livro da segunda temporada de A Descoberta das Bruxas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, voltei para falar então novamente sobre A Descoberta das Bruxas. Para quem acabou perdendo, eu já fiz um vídeo sobre a primeira temporada e o primeiro livro, fazendo esse comparativo também de série versus livro. Vou deixar aqui no card para quem quiser ir lá assistir. E resolvi então, fazer esse vídeo da segunda temporada e do segundo livro, porque o primeiro vídeo até saiu bem, assim, aqui no canal, então eu vi que bastante gente gostou, bastante gente assistiu, então eu resolvi fazer essa segunda temporada, e se vai ter a terceira temporada, vai depender de vocês. Então se esse vídeo aqui for bem, eu volto aí pra encerrar então, essa análise de série versus livro, mas eu preciso saber se vocês vão querer, então deixa aqui nos comentários, deixa o gostei, assiste esse vídeo, que aí eu vou entender que vocês realmente querem ver o próximo vídeo aí, e aí eu termino com essa análise. Bom, sobre a segunda temporada e o segundo livro, assim como no primeiro vídeo, eu vou falar aqui o que eu achei tanto do livro quanto da série, e depois eu vou fazer a análise. Essa vai ser um pouquinho diferente, porque do primeiro vídeo eu acabei fazendo episódio a episódio, só que esse as coisas acabaram mudando um pouquinho, então vai ser um pouco mais difícil para eu explicar as diferenças. Mas enfim, vamos começar então. Eu vou começar comentando sobre o que eu achei do livro, lembrando que esse vídeo vai ter spoilers tanto do segundo livro quanto da segunda temporada. Quem ainda não assistiu a terceira, não leu o terceiro livro, não se preocupa que eu não vou falar nada sobre o que acontece mais à frente, até porque eu ainda nem comecei, nem o livro nem a série. Então assim, pode ficar tranquilo, aqui vai ter spoiler só até realmente a história da segunda temporada e do segundo livro. Mas então, vamos começar. Bom, gente, eu acho esse segundo livro, ele é um pouco menos longo, do que o primeiro. Ele tem ali, sei lá, umas 100 páginas a menos. Só que apesar dele ser menor do que o primeiro, eu acho que a história, ela parece ser um pouco mais longa. Eu senti ela se arrastar um pouco mais, assim, porque o primeiro livro, ele é bem comprido, eu até comentei no primeiro vídeo, que ele realmente, ele tem muita coisa acontecendo, então parece que a história nunca acaba, porque tá sempre acontecendo alguma coisa diferente. Esse, ele também tem bastante coisa acontecendo, só que tem muito desenvolvimento, então a história ela acaba ficando muito mais lenta do que do primeiro livro, sabe? Então eu senti esse segundo livro se arrastar um pouco mais do que o primeiro. Além disso, tiveram coisas dessa história que eu não gostei tanto em relação, assim, à história mesmo, ao enredo, algumas coisas específicas ali da história. Então, é um livro que eu gostei mais ou menos, sabe? Eu achei um livro com alguns pontos positivos, mas com alguns pontos negativos, e já adianto que eu gostei dele menos do que do primeiro, tá? Assim, eu acho que toda a premissa do livro, da história dessa temporada em si, assim, ser essa coisa de voltar no tempo, então eles acabam indo para um passado e vivendo num passado, apesar do Matthew já meio que saber como é que é viver naquela época, ele tendo que reviver tudo isso e a Diana tendo que viver tudo isso pela primeira vez e tal, acho muito interessante e acho que tem alguns pontos realmente positivos. Por exemplo, tem a parte ali da história onde eles vão para a França para se encontrar com o Philip, que é o pai do Matthew, e eu adorei essa parte, assim. De início eu até não tinha gostado tanto, mas conforme foi desenvolvendo essa parte da história eu gostei, eu achei que foi bem interessante. Eu gostei muito do Philip, eu achei ele um personagem muito interessante. E tiveram a adição de outros personagens que eu gostei bastante, como o Gaelo Glass, que é o sobrinho do Matthew, Eu achei ele um ótimo personagem, gostei bastante dele mesmo. Mas assim, como um todo, eu acho que a história ela acaba tendo bastante problemas, assim, Porque assim, uma coisa que me incomodou é que tem dois motivos principais pro Matthew e pra Diana ter voltado pro passado, que era eles encontrarem um bruxo ali para ensinar ela a usar a magia dela e eles encontrarem mais informações, e encontrarem o próprio manuscrito, o Ashmole que eles estavam procurando lá. Só que até isso acontecer no livro demora bastante, assim. A gente vê que assim que eles chegam, ali no passado, tem toda essa procura, vamos ver sobre o livro, vamos ver sobre um professor para Diana, mas até isso resultar em alguma coisa demora, Ela vai começar a treinar magia lá para metade do livro. Eles vão ter alguma informação do manuscrito lá para o final do livro, sabe? Então, assim, demora muito, é muito desenvolvimento e eu entendo que é questão de desenvolvimento de personagem principalmente,
mas assim, meio que perde o foco deles terem ido pro passado, que é todo o plot central desse livro, sabe? Então eu acho que acaba ficando meio estranho, assim, essa história. Eles voltam pro passado por causa disso, mas demora até eles, sabe? Então, eu não sei, eu acho que enrolou muito em diversos aspectos. Tanto que, assim, na história mesmo, eles ficam 7 meses, se eu não me engano, no passado. É muita coisa, assim, né? Então, eu acho que acabou saindo um pouco ali do que eles deveriam ter focado realmente nessa volta ao passado. Além disso, eu achei o Matthew muito chato nesse livro. A gente vai entender o porquê, né, do comportamento dele e tudo mais, mas assim, isso é explicado lá em 70% do livro. Até lá, a gente tem um ciclo de que é ele agindo de um jeito chato, ele e a Diana brigando, aí depois eles fazendo as pazes mais ou menos, aí depois ele sendo chato, eles brigando, e isso vai acontecendo até uns 70% do livro, que é onde eles têm uma conversa, enfim, e aí eles acabam se resolvendo. Mas assim, eu achei, sabe, me tirou um pouco assim essa empolgação de ler a história, de torcer pro casal, porque realmente eu achei que o Matthew tava muito chato. E a Diana, eu achei ela muito burra em vários momentos, gente, assim, coisas que não tem, sabe, eu vou falar mais quando a gente for fazendo as comparações, mas assim, tem a cena no final onde ela quase morre ali com o Kit e com a Luísa, e o jeito com que ela para naquela situação, ela foi muito burra, assim, não tem explicação, sabe, então essas coisas me tiraram um pouco do sério, assim, quando eu tava lendo, sabe? Então, assim, de modo geral, é um livro que tem esses pontos que pesam bastante negativamente pra mim, mas tem outros pontos positivos, sabe? Eu acho que, apesar dessa coisa que eu falei, que demora até desenvolver essa questão deles, da Diana achar alguém pra ensinar magia e eles encontrarem algo sobre o manuscrito, eu acho que até foi bem legal, assim, esse contexto deles no passado, né? Eu acho que renderam histórias bem interessantes ali, uns enredos interessantes. Eu só confesso que uma coisa me deixou muito assim, que é a questão da viagem no tempo mesmo, né? Porque assim, viagem no tempo é algo que a gente tem muito inserido na cultura pop de diversas formas, né? Então, todo mundo que vai abordar a viagem no tempo vai abordar de um jeito diferente, né? Então a gente tem as viagens no tempo que, se você volta para o passado, qualquer coisinha que você fizer já vai alterar o futuro. Ou não, você voltou para o passado, automaticamente já está criando uma linha do tempo alternativa, que não é a sua linha do tempo. Então, a gente tem coisas que são lidadas de modo diferente. Só que eu fico muito confusa, porque assim, ao longo do livro a gente vai vendo o quê? Que a Diana e o Matthew estar no passado está reverberando no futuro. Então, assim, por exemplo, começam a encontrar provas da existência da Diana no passado, que não existia antes, mas com a ida dela para o passado passou a existir. Então, isso faz a gente crer o quê? Que a presença deles no passado alterou o futuro, seja de maneiras, né, tanto pequenas quanto maiores. Então, acabou alterando, assim, essas questões lá na frente, o que faz super sentido quando a gente pensa em questões de viagem no tempo. Só que aí o livro ele meio que se contradiz porque ele dá a entender que é uma questão meio de looping temporal, sabe aquela questão assim, não importa, a pessoa voltou para o passado, aí ela vai viver até o futuro para poder voltar no passado e viver, sabe? Tipo, ela cria um looping. Então, tipo assim, é meio como se o passado já tivesse se envolvido com o futuro, porque o futuro já voltou para o passado. Eu não sei se estou me fazendo muito claro, assim, é porque essas questões são complicadas de explicar. Mas, assim, por exemplo, tem uma situação específica que para mim parece muito essa questão de looping, que é o Philip. Porque tem um momento que tem um dos pontos de vista ali, um dos capítulos de pontos de vista que não é da Diana, que é uma das irmãs do Matthew. E o Glass chega lá na casa dela e fala, lembra da promessa que o Philip fez, coisa e tal. E eles começam a lembrar de algumas atitudes do Philip que começam a se questionar se ele já não estava procurando pela Diana. Então, assim, se ele no passado, né, lembrando que ele morreu antes da Diana nascer, é, pensando nisso, me parece uma dessas questões de looping temporal. Porque se ele morreu antes dela nascer, aquela linha do tempo que ele viveu foi a linha do tempo em que ela não conheceu ele. Só que aí lá no futuro ela volta e conhece ele. E aí ele acaba alterando essa linha
mas como é que eles no presente, em que os outros... Vocês entendem o que eu quero dizer? É muito complicado de explicar, na minha cabeça faz sentido, mas é complicado de explicar. Mas assim, não faz sentido os dois jeitos existirem. O looping temporal e mexer no passado e reverberar no futuro. Porque se é um looping temporal, o que eles fazem no passado, no futuro já tá escrito, entendeu? No futuro já vai estar daquele jeito fixo. Então eu achei que ficou meio confuso essas questões de viagem no tempo. Além de que eu achei meio estranho, tipo assim, os dois, que são pessoas super inteligentes e tal, não levarem na mínima consideração essas questões de mudanças no passado e linha do tempo e viagem no tempo, enfim, sabe? Então eu achei essas questões um pouco confusas aí. Não sei como vai ser tratado isso no terceiro livro, então, né, vamos esperar aí. Mas enfim, gente, assim, eu dei 3,5 para esse livro. Fiquei bem em dúvida em relação à nota, mas eu acho que ele tem coisas positivas, então acho que vale aí deixar a nota numa média aí. E, enfim, vamos ver o que vem aí no terceiro livro. Sobre a série, eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, porque eu já vou falar sobre ela um pouco melhor quando eu estiver fazendo as comparações, né? Então, assim, eu confesso que eu tava com preguiça de assistir essa segunda temporada, tá? Como eu não gostei tanto, assim, do livro, eu perdi um pouco a empolgação. E aconteceu de essa temporada ser um pouco mais longa do que a primeira, né? Essa temporada, ela tem 2 episódios a mais do que a primeira. E quando eu fui assistir, eu consegui assistir o primeiro episódio no final de semana e eu tive que assistir os outros 9 no outro final de semana para eu poder gravar esse vídeo aqui. Então, assim, eu maratonei praticamente a temporada inteira em um dia, em 2 dias aí. Então acabou meio que saturando um pouco pra mim, sabe? Além disso, assim, a temporada, ela alterou. A história em si, ela até tá bem parecida. Só que a ordem dos acontecimentos tá diferente. Eles fizeram uma leve baguncinha ali na hora de apresentar algumas coisas e questões narrativas, enfim. Só que eu entendo por questão de realmente ter que sintetizar o assunto e fazer as coisas andarem mais rápido. Mas realmente é uma temporada que acabou ficando bem corrida. Apesar de ter 2 episódios a mais, ela ficou bem corrida mesmo, assim. Por exemplo, como eu comentei, né, no livro tem a parte toda que eles estão na França, que eu gosto bastante, que é a parte deles com o Philip. E na série é tipo 1 episódio e meio. É muito rápido, sabe? Não tem o mesmo impacto que tem no livro, de você conhecer o personagem, entender a dinâmica ali do relacionamento deles e coisa e tal. Então, eu, eu achei que algumas partes da história faltaram um pouco mais de desenvolvimento, mas eu entendo realmente que não tinha como eles apresentarem muito mais do que aquilo, né? Porque eles tinham que reduzir ali para 10 episódios. A série ela continua apresentando os pontos de vista terceiros, né, além dos pontos de vista da Diana. No livro, né, a gente tem praticamente o livro inteiro pelo ponto de vista da Diana, assim como no primeiro. E tem ali, sei lá, uns 5, 6 pontos de vista diferentes, que são de outros personagens. Só que a série acaba se aprofundando um pouco mais nisso. Há algumas coisas eu até gostei, por exemplo, a história do Marcos e da Phoebe foi uma que eu gostei, eu achei bem interessante de acompanhar. Mas as questões da congregação, novamente, nossa, que saco, assim, eu não tenho mais saco pra isso. E eles novamente usando o mesmo recurso. Cada vez que chega lá em Veneza, na congregação, tem que aparecer eles no barquinho, e aí, de repente, a magia faz a congregação aparecer ali, né? Os edifícios da congregação aparecerem. Terceira temporada, não vamos deixar isso acontecer novamente, porque, cara, que recurso visual já deu, já foi, sabe? Acho que. Enfim. Achei uma temporada ok. Não achei uma temporada ótima, sabe? Acho que o principal da história tá lá, então dá pra entender as coisas que acontecem. Mas eu achei meio estranho. E uma coisa que na verdade eu achei bem estranho mesmo, assim, falando sobre a série, é porque acontece, a primeira temporada, ela termina com um cliffhanger, digamos assim, né? A gente vê o Matthew e a Diana se preparando ali pra voltar no tempo e a congregação ali chegando na casa das tias da Diana. E aí, na hora que eles chegam ali, eles entram na casa, a gente vê um flash, assim, da Diana no passado, e ela meio apavorada, assim, meio que dando a entender, né, ou, né, fazendo a gente pensar que ela tá sozinha lá. Porém, a segunda temporada começa e não tem essa cena. Eu não lembro dessa cena, pelo menos. Porque já chega os dois juntos em Londres. Assim, e aí eles chegam, a gente tá aqui, a gente conseguiu, tal. Então, assim, eu achei muito estranho que eles pegaram uma cena, de repente pode até ser um recorte de alguma desses momentos ali, mas assim,
eu achei muito estranho que eles pegaram um segundinho ali dessa cena da Diana apavorada pra fazer a gente achar e tipo, não, eles chegaram tal. Eu achei um recurso muito ruinzinho, assim, de cliffhanger, sabe? Eu até imaginei que de repente, tipo, fosse começar com a Diana realmente, ela sozinha ali preocupada, só que o Matthew tá, tipo assim, sei lá, na rua do lado, e eles só, tipo, acabaram se separando na hora de chegar ali, sabe? Alguma coisa assim. Mas não, eu achei um recurso muito usado de um jeito muito ruim, sabe? Mas enfim, gente. Pra temporada, eu não sei que nota eu dou, eu acho que eu vou dar um 3. Porque eu gostei menos do que do livro, sabe? E o livro eu já não gostei muito, então assim. Então vai ficar um 3. E vamos ver como é que vai ser a adaptação aí dessa próxima temporada aí, como é que eles vão encerrar tudo. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar então sobre as diferenças entre a série e o livro. Assim, no vídeo passado eu fiz separado por episódios, né? Cada episódio um momentinho aqui do vídeo, né? Que dá até pra pular aqui nos capítulos. Eu vou seguir a mesma cronologia, então eu vou falar da cronologia da série, episódio por episódio. Só que vai ser um pouco difícil de falar, tipo, isso é em tal episódio, isso é em tal episódio, porque o que acontece? A gente tem uma grande, grande diferença logo de cara, assim, quando a gente começa a segunda temporada da série. Porque o que acontece, gente? Na série a gente vê que o Matthew e a Diana, eles chegam em Londres, ali, né? E aí eles passam ali um tempo em Londres, mas ali pra metade da temporada eles têm notícias sobre o manuscrito que tá em Boêmia. Boêmia é a região que naquela época ali fazia parte da República Tcheca, né? Que hoje em dia é a República Tcheca. E antes deles irem pra lá, eles vão pra França, né? Lá pra Septour, que eu nunca sei se estou falando certo. Aí depois eles vão pra Boêmia e depois eles retornam pra Londres. Só que no livro, essa jornada deles é um pouco diferente, porque eles começam em Oxford. Só para começar. Eles chegam no passado em Oxford, na Velha Cabana, que é uma casa que o Matthew mostrou para Diana no primeiro livro e na primeira temporada da série. Eles ficam um período ali em Oxford, depois eles vão para a França para encontrar ali com o Philip, depois eles vão para Londres, ficam um período lá, depois eles vão para Praga, especificamente Praga, tá? Não é região da Boêmia, é Praga mesmo. E depois eles retornam para Londres para retornar para o presente depois, né? E inclusive o livro termina com eles já estando no presente, que também é uma diferença aí para a série, mas que eu vou comentar depois. Então, assim, basicamente eu poderia dizer que tá tudo diferente, assim, porque muitas coisas que já acontecem nos primeiros episódios da série vão acontecer lá para a terceira parte do livro, que é quando eles estão em Londres. Então eles adiantaram bastante coisa e alteraram a ordem, né? Então, por exemplo, no livro eles vão conhecer o Philip, a Diana conhece o Philip bem no início do livro, enquanto na série não, na série é no final do livro. Então a gente acaba tendo a alteração da ordem de algumas coisas ali. Eu entendo por essa questão de dinamismo da série, porque como eu falei ali que até reclamei, demora até a Diana começar a ter as aulas dela ali da magia e coisa e tal, é lá pra metade do livro, é na terceira parte do livro. E dessa maneira não, dessa maneira invertendo as ordens, ela já começa a aprender sobre os poderes dela logo no início. Então a gente tem essa mudança. Mas eu vou falar aqui sobre alguns pontos de cada episódio e vou falar como que isso se altera entre a série e o livro, né? O que tá de diferente ali. Mas de modo geral, já saibam que assim, a ordem das coisas estão completamente diferentes. Bom, assim que eles chegam, então, né, ali no passado, a gente já tem uma mudança visual. Isso porque no livro o cabelo da Diana fica ruivo quando eles voltam pro passado por alguma questão da magia dela ali. Só que na série eles resolveram manter ela loira e eu acho que não tem problema, é só uma questão visual mesmo, então tá tudo certo. Uma grande diferença que a gente tem é que no livro, né, assim que eles retornam ali pro passado, a Diana começa a conhecer os amigos do Matthew, né? O primeiro que ela conhece é o Kit, e depois ela vai conhecendo os outros amigos dele. E assim, gente, no livro, os amigos dele acabam tendo uma importância um pouco maior, eles aparecem bastante até no livro, né? Alguns mais do que os outros, mas eles acabam aparecendo bastante, e inclusive o Matthew conta para todos eles sobre o fato dele e da Diana serem do futuro, né? Enquanto no livro, na série, aliás, a gente até tem esses amigos aparecendo, só que o foco é muito mais no Kit do que nos outros.
e eles só contam pro Kit a respeito dele e da Diana serem do futuro. Então a gente tem essa mudança aí, né? E até inclusive um dos amigos do Matthew é quem descobre a respeito do paradeiro do manuscrito, tudo, e isso a gente não tem na série, porque os amigos dele realmente não têm um papel nada relevante. E aí, logo no primeiro episódio, a gente tem a Diana vendo uma bruxa que ela vê que é parecida com a Sophie, coisa e tal, que poderia ser ali que a Sophie poderia ser descendente dela, né? Apesar da Sophie ser um demônio, ela é filha de bruxos, então ela poderia vir dessa linhagem, dessa bruxa aí do passado. E ela consegue chamar essa bruxa para tentar ajudar ela, e essa bruxa faz um teste com ela para ver a respeito da magia dela. Essa cena, ela acontece no livro, só que ela é em Oxford e é com outra personagem. Quando eles estão em Oxford, eles estão tentando achar alguém ali para Diana e eles pedem para uma viúva que tem ali na cidade para ela ir até ali a casa para ajudar. Só que ela é bem reticente, assim, principalmente ali em relação ao Matthew e coisa e tal. E no fim, ela não quer ajudar a Diana, ela não quer se envolver com eles ali. E ela, inclusive, ela denuncia a Diana para algumas pessoas ali em Oxford, dizendo que ela é bruxa e coisa e tal. E naquela época estavam acontecendo já alguns julgamentos, né, de mulheres ali por serem bruxas, enfim, por serem acusadas, né, de bruxaria. E esse é um dos motivos que fazem o Matthew e a Diana saírem de Oxford e irem para a França, né? O Philip já tinha convocado eles também, mas eles decidem que como poderia estar um pouco perigoso para ela, ali eles resolvem ir. Então a gente tem um pouco dessa diferença. A cena em si é bem parecida o que acontece na cena, só que a pessoa que realiza esses testes, né, e o contexto da cena em si é bem diferente. E aí, gente, como a série ela tem não foca só na Diana, né? A gente acaba tendo um pouco mais da perspectiva do Matthew e a gente acaba vendo ele realmente atuando ali como um espião da coroa, né? E enfim. E o modo com que a Diana descobre isso também é um pouco diferente, né? Na série a gente vê que ela descobre através de documentos que ele tem ali, ela tá dando uma investigada ali nos documentos que o Matthew tem em casa, e ela acaba descobrindo, enquanto no livro é um pouco diferente. Se eu não estou enganada, ela ouve alguém comentar alguma coisa em alguma conversa e ela liga os pontos, assim, né? Então, essa descoberta é um pouco diferente. E no livro também a gente não tem essas perspectivas do Matthew, só dele, né? Realizando esses trabalhos aí para a coroa. Outra coisa que acontece no primeiro episódio já, e que, como eu falei, né, por conta dessa mudança de ordem vai acontecer só depois no livro, é que eles conhecem o Jack. O Jack é um menino que tenta furtar ali a Diana, né? Mas que no final o Matthew e a Diana acabam meio que adotando o menino, assim, né, levando ele para casa. E ele fica ali com os dois até eles retornarem, né, pro presente. Mas no livro isso só vai acontecer bem mais pra frente, né? Porque é só no momento que eles estão em Londres. E inclusive isso até acaba indo junto com uma outra personagem que não está na série. Porque assim que o Matthew e a Diana eles chegam em Londres, né, no livro, um pouco depois eles têm que se apresentar para o padre Hubbard, que aparece na série também. E a gente entende, né, que esse padre Hubbard, ele é o responsável ali por todas as criaturas de Londres. Só que ele tem um acordo com os Claremont que faz com que ele, né, que o Matthew não precise responder a ele. Só que eles fazem um acordo ali por conta da Diana, e o padre Hubbard manda a Anne. A Anne é uma bruxa, que ela é novinha, assim, também, é adolescente, um pouquinho mais novinha. E que ela fica ali com o Matthew e com a Diana, e os dois ficam meio que com essas duas crianças, digamos assim, em casa, né? A Anne e o Jack. Inclusive a Anne vem até primeiro do que o Jack. Mas a série cortou essa personagem, a gente não tem ela. Entendo por questões, né, de sintetizar a história realmente. Mas é uma personagem que tem até não é um papel muito grande, mas assim, ela tem ali uma questão do desenvolvimento da Diana com as crianças ali, coisa e tal, que acaba sendo cortado na série. E no primeiro episódio, a gente tem também uma conversa do Kit com a Diana, que não tem no livro. Na verdade, tem no livro, só que é no primeiro e é com um personagem diferente. No final do primeiro livro, a gente tem uma conversa do Hamish com a Diana. O Hamish é o amigo do Matthew.
E ele meio que dá um toque pra Diana sobre essa questão deles voltarem no passado, que de repente o Matthew não ia ser a mesma pessoa que ela conhecia, tal. Então, ele dá alguns conselhos pra ela ali, que é basicamente o que o Kit fala pra ela nesse episódio, né, no primeiro episódio. Que é justamente isso, que ela não conhece aquele Matthew, né, o Matthew daquela época e coisa e tal. Então, ele dá um toque ali pra ela, só que é um pouquinho. O tom da conversa é um pouquinho diferente, né? Porque o Hamish parece realmente dando um conselho pra ela, enquanto o Kit tem outras intenções envolvidas aí nessa conversa, né? Mas é uma conversa ali que acaba sendo bem parecida. Aí, gente, o segundo episódio, ele já começa com um enredo que, pelo menos no livro, até agora a gente não tem nada, que é a questão da Sato sendo uma tecelã. No segundo livro, né, ali na segunda temporada, apesar de que na temporada não é explicado tão bem, assim, um pouquinho por cima, né? A gente tem sendo explorada essa questão da Diana ser uma tecelã, que é um tipo de bruxa que é muito rara, muito poderosa, e que realmente quase não existe, assim, quase não se ouve falar, né? Tanto que o próprio Matthew, que já é um vampiro milenar aí, ele não conhece, né? Ele diz que já ouviu falar, mas, tipo, nunca conheceu nenhuma, né? E até tem essa questão de ser um mito ou não, e enfim. É... Só que a gente vê nesse segundo episódio que a Satu conversa com uma outra bruxa ali, que não dá pra entender se é... Ela diz que é uma pessoa que ensinou ela tudo que ela sabe ali, né? E que ela é uma tecelã. E eu não sei se isso vai ser trazido no terceiro livro ou não, mas por enquanto a gente não tem nada em relação a isso. No segundo episódio também a gente tem a Diana já conhecendo a Mary. A Mary é uma personagem que aparece no livro também, só que não aparece bem depois, porque é quando ela tá lá em Londres, enfim. Só que a Mary da série, ela acaba tendo um papel bem pequeno mesmo, assim. Ela aparece em, sei lá, 2 cenas, assim. Enquanto no livro não, no livro ela aparece mais, ela e a Diana estabelecem uma amizade, assim, realmente. Elas trabalham juntas em alguns experimentos ali alquímicos, né? Então tem várias situações assim que a Mary acaba aparecendo, enquanto na série não, na série ela aparece bem pouquinho e não tem muito dessa amizade entre as duas. E aí a gente tem uma das coisas que eu achei estranho, que não é uma mudança, só que é uma das consequências de ter alterado a ordem da história como um todo. Porque a Diana e o Matthew, eles já se encontram com o padre Hubbard, né? E aí tem toda a questão dele conhecer lá, e enfim, né? Que a gente vê ali na série. Só que acontece, gente, essa cena no livro, como eu falei, acontece depois da França, né? Depois da Diana e do Matthew terem saído da França e ido para Londres. E aí eles conhecem ali o padre Hubbard. Só que o que acontece, gente? Na França, quando eles estão lá, assim como na série, eles acabam tendo o casamento deles ali. E o Philip marca a Diana como uma filha, realmente, né? Então ele marca ela como uma Claremont mesmo. Então, quando a Diana e o Matthew vão falar com o padre Hubbard no livro, ele meio que tenta se estender ali pra Diana, né? Pra ter o controle dela ali. Só que ela fala que não, porque, tipo assim, que ela casou com o Matthew mesmo, então ela seria esposa dele, né? Mas mais do que isso, ela foi marcada pelo Philip como uma Claremont. E o Hubbard sente essa marca realmente, e é o que faz ele meio que perceber que ele não teria jurisdição, digamos assim, sobre a Diana, né? Então a gente tem essa diferença porque na série eles ainda não foram para a França nesse momento, então a Diana tem que dar um jeito ali, né, com a fala dela mesmo, de não ser colocada ali sob a proteção do Hubbard, né, e ser considerada realmente uma Claremont junto com o Matthew. Então é um pouquinho diferente. E aí, gente, como eles já estão em Londres, né, e coisa e tal, a história já tá toda avançando na série, a Diana já começa a treinar sua magia, né? Ela encontra ali as bruxas e coisa e tal, e ela começa a treinar magia, o que no livro é um pouco depois, né? E ela começa a treinar magia um pouco diferente também, porque no livro o conselho das bruxas ali vai aprovar, né, se vão querer realmente ensinar a Diana, e as bruxas se dividem pelos elementos ali, né, e cada grupo vai testar a Diana de uma vez, testar, conversar com ela ali e tal, antes de aceitarem realmente treinar ela. Enquanto na série é um pouco diferente, são todas elas juntas ali,
que vão fazer essa avaliação, digamos assim, da Diana. O que eu entendo também, novamente, questão de sintetizar as coisas, né? Diminuir cenas e coisas do tipo, então acho que não tem um grande problema essa alteração. E aí, a Mary, ela acaba tendo praticamente a única relevância dela na série, que ela fala pra Diana e pro Matthew a respeito de um livro que tem esse cara que trabalhava pra rainha, coisa e tal, que é o Dee, que parece bater com as descrições do Ashmole. Então eles vão até a casa do Dee pra ver esse livro. E aí descobrem que não tá lá e coisa e tal, que tá com o imperador, né, que tá na Boêmia e coisa e tal. Só que no livro é um pouco diferente, porque quem descobre sobre esse livro do Dee é um amigo do Matthew, não é a Mary. E eles vão realmente pra casa desse cara, aí até a cena em si é um pouco diferente, que tem a mulher do Dee que tá lá, e eles conversam ali a respeito do livro. Mas assim, o resultado da cena é mais ou menos igual, porque eles descobrem realmente que aquele manuscrito não é o Ashmole, que eles estão procurando, e que tá com o imperador que está em Praga. Então eles retornam para Londres e tentam convencer a rainha para o Matthew ir para Praga, né? Isso no livro, para conseguir pegar o livro e no fim é um pouco difícil, mas eles acabam convencendo e aí o Matthew e a Diana vão para Praga então para conseguir o livro. Só que isso é lá no final, gente. É assim, sei lá, 60% do livro, 60 e poucos por cento do livro já passou da metade, sabe? Enquanto na série não, na série isso já é tipo episódio 3, isso já acontece, sabe? Só que antes de ir pra Boêmia, eles acabam tendo que ir pra França, né? Então também tem essa leve alteração. E a gente tem uma mudança, porque o que acontece, gente? E eu vou falar um pouco mais disso depois, quando chegar em específico esse assunto que é tocado na série. Só que antes deles irem pra Praga, então ali lá pros 60% do livro, ali entre 50% e 60% do livro, mais ou menos, a Diana fica grávida. Só que ela acaba perdendo o bebê. Tudo isso antes deles irem pra Praga, no período que eles estão em Londres. E até o momento que afeta ali tanto a Diana quanto o Matthew, né? Eles até se afastam um pouco ali por um momento, depois que isso acontece. Mas tem toda essa questão, porque já tem no livro bastante essa conversa a respeito de filhos entre os dois, que na série só vai ser mencionado mais pro final. E a gente não tem essa gravidez inicial da Diana que ela tem em Londres. E aí, gente, o episódio 4 é basicamente tudo que não tem no livro. Porque a temporada ela tem 10 episódios, né, como eu comentei, e 2 episódios são todos focados nos pontos de vistas do presente, né? Então são ali o Marcos, a Isabel, a congregação, coisas assim. E os outros 8 episódios são focados na Diana e no Mac. Só que assim, o livro, como eu também já mencionei, ele é quase todo pelo ponto de vista da Diana e a gente tem alguns pontos de vista por outros personagens. Só que assim, bem curtinho os capítulos, é só meio que para situar o leitor do que tá acontecendo no presente com os outros personagens. Então a gente acaba não vendo muita coisa. Então, basicamente, esse episódio 4, assim, esse ainda tem algumas coisinhas que eu já vou explicar. Mas assim, as coisas que acontecem não tem no livro. Então a gente tem o episódio 4 começando ali, né? No episódio 3, se eu não me engano, já tem ali no finalzinho do episódio, né? Porque, na verdade, nos outros episódios até tem uma ceninha ou outra no presente, né? Mas o episódio todo, assim, focado realmente são 2 episódios, que é o 4 e o 8, se eu não me engano. Ou 9. Enfim, já vamos conferir. Mas esse primeiro é o 4. E a gente começa a ver o Domênico, que é um dos vampiros ali da congregação, e ele tá investigando algumas mortes que estão acontecendo, que aparentemente são causadas por um vampiro, e começam a levantar as suspeitas de uma doença que existe ali entre os vampiros, chamada fúria de sangue, acho que é esse o nome. E que deixa o vampiro ali meio que num estado de ira e irracionalidade muito grande. Isso não tem no livro dessa forma. O que a gente sabe, né? No momento que a Diana e o Matthew estão na França, o Philip fala que o Matthew tem essa doença da fúria do sangue, coisa e tal, ira de sangue, algo do gênero. Que é basicamente isso, que deixa ele irracional ali e que é algo da linhagem da Isabel, só que não é tipo algo que, por exemplo, né, a própria Isabel, ela tem isso, mas ela não
é meio como se ela tivesse a doença, mas não tivesse, ela fosse assintomática, digamos assim, né? Ela não tem nenhuma reação em relação a isso. Ela só carrega essa doença, esse gene da doença, mas não dá nada. E algumas dos filhos dela ali, né, de quem ela reproduz ali e transforma em vampiro, pode desenvolver, como é o caso do Matthew e era o caso da Luísa também. Então, a gente tem isso sendo tratado no livro dessa forma, mas pelo não é informado em nenhum momento que no momento presente estão tendo ataques que pode estar sendo por um vampiro com fúria de sangue e coisa e tal. Isso a gente não tem nenhum acesso, então, pelo menos por enquanto, né? Talvez no terceiro livro isso venha à tona, mas pelo menos no segundo livro não tem nada mencionando isso. E em todas as cenas, né, incluindo ali o acordo que tem entre o Geber e o Domênico, porque eles querem vincular isso aos Claremont para derrubar os Claremont, coisa e tal. Não tem, tá? Realmente isso é algo da série. Como eu falei, pode ser que venha aí mais pra frente, mas por enquanto não tem. E aí no quarto episódio, a gente vê o Marcos conhecendo a Phoebe, né? Porque o que acontece? Aparecem duas pinturas, assim, pinturas pequenininhas, da Diana e do Matthew. E o Marcos vai comprar, né, numa dessas lojas que vendem essas obras, assim, antiguidades e coisa e tal, e ele fala direto com a Phoebe. E a gente tem algumas diferencinhas, tá? Porque esse capítulo do Marcos conhecendo a Phoebe existe no livro, é um dos capítulos ali de ponto de vista externo, é pelo ponto de vista da Phoebe. E assim, a Phoebe ela é uma assistente ali dessa galeria, desse antiquário ali. Ela recebe o Marcos e ele quer comprar, né, essas pinturas. E até no primeiro momento ela fica meio assim, mas a chefe dela liga e fala: não, vende, não, só vende, né? Já acertei aqui e tal. Então a gente vê que a Phoebe ela não tem muito controle ali no serviço dela, né? Ela é mais uma assistente mesmo. E aí no final do capítulo o Marcos chama ela para jantar. E a gente vai descobrir lá no final do livro que os dois estão juntos e o Marcos fala pra Isabel ali, né, sobre ela e coisa e tal. E eu acho que é o ponto de vista da Isabel, que ela até pensa que, tipo, a Phoebe aceitou super bem toda a questão, ela já sabe que ele é um vampiro e tal, e ela aceitou super bem. Na série isso é um pouco diferente. Por quê? Primeiro que parece que a Phoebe, ela não é só uma assistente, ela parece que tem ali uma autonomia um pouco maior no trabalho dela. As pecinhas, né, que estão ali à venda, né, as pinturas, não estão à venda, elas vão a leilão, então o Marcos tenta comprar, mas ele é obrigado a participar do leilão. Ele vence o leilão, só que ele só pode retirar as peças no dia seguinte, e aí naquela noite, esse vampiro com fúria de sangue, ali, coisa e tal, ataca ali o segurança e ele rouba essas duas plaquinhas. No livro não, no livro o Marcos leva, então ele consegue recuperar aí essas evidências, né, a respeito do Matthew e da Diana, então não existe nada disso. E aí na série a gente vê que ele e a Sophie, ele e a Phoebe, eles desenvolvem ali, né, um início de relacionamento, e ele conta pra ela a respeito dele ser um vampiro, só que ela não acredita, né? Então é diferente do livro, que diz que ela aceitou super bem. Na verdade, na série ela nem aceita, não, né? Acredita nele, na verdade. E a gente tem outro enredo, que é em relação ao bebê da Sophie e do Nathaniel, né? Que diz ali que ela poderia ter alguma questãozinha no coraçãozinho dela, tal, e eles resolvem fazer o parto no hospital por conta disso. Isso não é mencionado no livro, então é algo que, pelo menos até o momento, foi criado pra série. E aí no quinto episódio a gente já começa com uma cena que não tem no livro, que é uma perspectiva ali, né, do Kit com a Luísa. Isso porque todas as perspectivas externas da Diana que a gente tem no livro são no presente, a gente não tem nada no passado. Então a gente não tem essa cena ali dos dois, da Luísa chegando em Londres, coisa e tal. E uma diferencinha também é porque é nesse momento que a Luísa dá a entender ali, né, fala, né, mais abertamente pro público, sobre os sentimentos do Kit pelo Matthew. Na série, antes isso era bem velado, digamos assim, ninguém chega a falar sobre, dá pra perceber, mas tipo, ninguém fala sobre. E é só nesse momento que a Luísa realmente fala alguma coisa. No livro é um pouco diferente, porque isso já é revelado no final do primeiro livro, porque quando o Matthew tá mostrando pra Diana as coisas ali pra eles voltarem no tempo, ele mostra um livro que foi dedicado ali pro Matthew, né? Tem uma dedicatória ali
que foi escrita pelo Kit. E assim como quando a Diana lê, ela já entende. Ela pergunta, né, pro Matthew se o Kit tinha sentimentos por ele, coisa e tal, e ele diz que sim, só que pra ele sempre foi um amigo e é isso, assim, né? Então já é algo bem mais claro no livro do que na série, né? Já é algo bem mais explícito, digamos assim. A série acaba levando isso como algo um pouco mais velado, realmente. E aí uma coisa que eu achei um pouco estranho, mas é mais da série com a série mesmo, é que nesse momento, né, nesse episódio, a Diana e o Matthew, eles estão indo até a França, né, para encontrar com o Philip primeiro. E aí eles têm um momento ali que eles estão dormindo não, né, estão juntos ali numa barraca. E é onde o Matthew acaba falando pra ela e é onde eles têm essa conversa pela primeira vez na série, que o Matthew não quer ter, né, não quer que os dois tenham ainda, é a primeira noite deles. Só que isso é estranho, porque na primeira temporada da série tem duas cenas que dá a entender que essa primeira noite já aconteceu. Assim, não sei se foi um retcon, foi o que foi ali e tal, porque isso realmente é algo no livro. No livro, o Matthew fala isso várias vezes no primeiro livro para Diana e no segundo livro. E eles vão ter realmente só a primeira noite deles depois que eles se casam. Só que isso acontece no livro logo no início, né? Na série é um pouco depois. Então acabou ficando meio estranho por conta dessa mudança e por conta das cenas da primeira temporada. E aí não dá pra entender, porque na primeira temporada não tem essa conversa, sabe? E aí não dá pra entender o que eles fizeram a respeito disso. Mas enfim, eu só achei estranho mesmo, porque parece que a série tá se contradizendo. Mas, na série, a gente tem aí eles chegando lá na França, né, conversando ali com o Philip e tudo. E a gente já tem uma mudança, porque logo que eles chegam ali, acho que é no dia seguinte que eles chegam, a gente já tem o bruxo chegando ali pra fazer um teste ali com a Diana, né? E aí tem toda uma cena, né, do bruxo quase machucando ali a Diana, e ela matando ele no final. Essa cena tem no livro, só que ela é um pouco diferente. Ela acontece quando eles estão na França, realmente, só que eles ficam na França por um período um pouco maior, como eu já tinha comentado também. Então isso acontece bem depois. É quando o Philip, inclusive, já aceitou a Diana como parte da família, tudo. E a gente descobre, né, logo no início do sexto episódio, que não foi o Philip que chamou esse bruxo. Enquanto no livro a gente descobre que tinha sido o Philip que chamou quando a Diana chegou lá. Só que depois ele acabou se apegando ela ali, né, aceitando ela. Então ele já não queria mais que aquele bruxo pudesse machucar ela ou fazer alguma coisa com ela. Então a gente tem um pouco dessa diferença, né, que na série não foi o Philip que chamou, mas ele acaba tentando não interferir quando acontece ali tudo por ele não ter nenhum apego com a Diana ainda, enquanto no livro é o Philip que chama, só que ele acaba meio que se arrependendo, porque até chegar o cara e coisa e tal, ele acaba se apegando com ela ali, aceitando ela como uma filha, né, e coisa e tal. Então ele já não concorda mais com tudo ali que o bruxo iria fazer com ela. Então a gente tem essa diferença aí, né, de momentos ali que isso acontece. E inclusive no livro é por conta disso que a Diana e o Matthew, eles têm que sair ali da França, da casa do Philip, e eles vão para Londres logo em seguida, né? Porque eles têm medo da notícia ali da morte do bruxo se espalhar, que tinham pessoas que sabiam que ele estava indo para lá e coisa e tal, e irem atrás da Diana em si, né? Então eles acabam indo para Londres por conta disso. Bom, e aí, quando eles estão ali na França, a gente tem mais algumas diferencinhas. Como eu já disse, né, na série é bem mais reduzido, então muita coisa acabou ficando de fora. Uma coisa que acontece em momentos diferentes, né, é que na série o Philip percebe, ali logo depois que a Diana mata ali o bruxo, né, ele repara que a Diana tá usando o anel da Isabel, e aí que ele meio que vê, né, que tem alguma coisa ali, que realmente, de repente, poderia confiar na Diana. E no dia seguinte ele acaba percebendo que para Isabel ter dado esse anel, ele deveria ter morrido, então, naquele momento do presente que eles estavam, né, a Diana e o Matthew, né. No livro é um pouco diferente, porque ele já percebe isso no dia que eles chegam ali, né, quando eles vão conversar pela primeira vez, ele repara no anel e ele fica meio assim, até pensa, mas por que ela deu esse anel para você? E é nesse momento que ele se toca realmente que ele deveria ter morrido, então, né, no futuro ali, né? Até porque antes ele tinha perguntado, tá, mas por que vocês não foram pedir minha ajuda, tipo, no momento, no presente de vocês? Por que vocês voltaram no passado? E aí quando ele vê o anel, ele se toca, né? Ah, então quer dizer que eu não tô mais vivo naquele momento para poder ajudar vocês, né? Então a gente tem um pouquinho de diferença em relação a isso.
A gente tem a Diana vendo na série, né? Ela vê um mapa da Isabel, onde tem a localização de covens, né? De covens das bruxas ali, espalhados. E a Diana usa um feitiço ali para modificar esse mapa. Só que isso não tem no livro, tá? Isso foi uma invenção da série realmente. E aí, tanto no livro quanto na série, a gente tem o casamento da Diana com o Matthew, que é algo que o Philip insiste, né, que aconteça. Só que a gente tem algumas diferencinhas em relação a isso, porque no livro é um casamentão, assim, é grande, tem um monte de gente participando, um banquete, e a Diana, nossa, fazem um vestido pra ela lindo e coisa e tal, então tem toda uma preparação para esse casamento acontecer. O que eu acho que é bem complicado pelas questões de viagem no tempo, porque olha a quantidade de gente que viu o casamento dos dois acontecendo, sabe? Então é bem estranho, assim. Mas na série é um pouco menor, né? Realmente é meio que só os dois ali, o Philip e outras pessoas ali, bem pouca gente realmente. E não tem esse banquete, essa festa, essa coisa toda. E aí eu entendo por ser algo meio de orçamento mesmo, sabe? De eles terem reduzido para reduzir custos mesmo, porque imagino que do outro jeito teria dado bem mais caro, né? Imagina um monte de figurante, figurino, cenários, então é mais fácil fazer algo mais simples, mais reduzido realmente. É, E a gente tem uma diferença porque na série, depois disso, né, quando eles estão ali nesse momento de casamento e coisa e tal, a primeira noite deles, é quando eles falam sobre a questão de filhos. E eles falam sobre a questão deles não poderem ter filhos, na verdade, né? É um momento que tá conversando a Diana e o Matthew, e eu acho que é o Matthew que fala pra Diana, né, de sentir muito por não poder dar filhos a ela, coisa e tal, e que queria uma família com ela. Só que isso é diferente porque a série em nenhum momento realmente tratou esse assunto. Vai falar sobre isso a primeira vez nesse momento. Só que o livro, ele já fala sobre isso desde o primeiro livro. Porque quando eles estão começando ainda o relacionamento deles, tem algum momento que eles conversam sobre essa questão de filhos. Eu não lembro se a Diana fala com o Matthew ou com a Isabel, não lembro agora. Só que depois, lá pro final, quando eles estão na casa das tias da Diana, eles acham aquela folha do manuscrito, aonde tem o que eles acham que pode ser uma imagem do casamento da Diana com o Matthew. E eles falam que tem algo na alquimia que diz ali sobre a questão do. Tem o termo certinho, não lembro agora o que que é. Mas é tipo casamento, digamos assim, só que é uma outra palavra, e que logo em seguida disso vem a concepção. Então eles começam a se questionar se de repente se aquela página estaria prevendo um casamento, né, da Diana com o Matthew, talvez se o próximo passo dos dois não seria a concepção realmente. E o Matthew fica até meio, não, impossível, né? Eu sou um vampiro, a gente não pode ter filho. Só que aí entra outra questão que a tia da Diana tinha percebido que a Diana tinha levado uns chás ali, né? Que antes deles irem ali para casa das tias da Diana, eles estavam na França. E quando eles estavam na França, a Marthe, que é a governanta ali, né, de Septor, ela ensina a Diana a fazer um chá ali e fala pra ela, não, toma esse chá todos os dias, tal. Então, né, a Diana gosta do chá e pega ali e leva com ela ali as ervas para fazer esse chá. Só que quando elas estão lá na casa da tia, a tia dela percebe que aquele chá tem ervas abortivas. E aí é quando ela fala, tá, se realmente é impossível, por que que a tua governanta deu um chá abortivo pra Diana tomar? E é quando o Matthew realmente começa a pensar sobre isso e eles têm essa conversa em alguns momentos ali, e logo depois deles casarem, que no livro, como eu falei, é no início da história, eles conversam sobre isso, né? E sobre a possibilidade, se realmente se fosse possível, se eles iam querer ou não ter filhos, e eles tinham a conclusão que sim. E aí, como eu tinha comentado antes, né, a Diana acaba ficando grávida lá em Londres, acaba perdendo o bebê, que é algo que realmente não tem na série, é algo exclusivo, né, do livro. E aí a gente tem uma outra diferença aí, né? Como eu falei, a parte da França foi muito rápida, a parte de Praga também, né? A gente tem um episódio só, realmente, toda essa parte, que na série foi colocada como Boêmia. Eu dei uma pesquisada ali, né?
E essa região da Boêmia abrangia alguns territórios ali. A maior parte hoje em dia a gente conhece como República Tcheca. A capital da República Tcheca é Praga. Só que na série eles falam a região da Boêmia, eles deixam bem aberto mesmo, enquanto no livro eles são bem específicos que eles vão para Praga. Eu acredito que eles tenham feito essa diferença, por quê? Porque no livro eles vão para a cidade. Então a gente tem a descrição da cidade, dos lugares. E, gente, foi algo muito legal de ler, vou fazer um parênteses, porque eu fui para Praga recentemente. Então foi muito legal ver a descrição dos lugares que eu acabei de ver, sabe? Eu adoro quando eu vejo isso nos livros, sabe? Então foi bem legal assim passar por esses momentos e eu tava esperando ver isso na série. Só que eu entendo que eles provavelmente fizeram isso novamente por questões orçamentárias, porque eles teriam que recriar, eles já tiveram que fazer todo um cenário de Londres antiga, então eles iam ter que fazer a mesma coisa para Praga. Eu imagino que ia ter sido muito difícil assim e muito caro. Então eles colocaram região da Boêmia e aí eles puderam gravar em qualquer lugar, porque gravaram em uns campos assim, uns castelos, então foi bem mais fácil de enganar, digamos assim, né, o público em relação a isso. Mas tudo acontece em um episódio só, enquanto no livro isso demora um pouco mais para acontecer. Então a gente vê na série ali que eles chegam, eles já vão direto falar com o imperador fica ali meio que impressionado com a Diana. Depois a gente tem uma cena da Diana conhecendo um cara chamado Benjamin. E aí a gente tem uma cena da Diana e do Matthew com o imperador lá, vendo os pássaros, né, e coisa e tal. Eles acabam tendo até uma discussão nesse momento, o imperador expulsa a Diana e o Matthew dali. E depois a Diana consegue ali, né, tentar convencer o imperador a mostrar o livro, coisa e tal, joga um charminho ali e tal pra ele. Ele mostra o livro, só que ele tenta dar uma aprisionada na Diana, ele quer ficar com ela ali. Só que no fim eles conseguem, se cria um caos, mas eles fogem ali, né, e eles levam o livro junto com eles, e depois disso eles retornam pra Londres, né. Então assim, eu dei uma resumida em tudo que acontece no 7º episódio. Só que no livro isso é um pouco diferente. Como eu falei, demora as coisas para acontecer. Então, assim, a- eles chegam em Praga, ainda eles ficam uns dias lá. O imperador que tem que chamar eles, então, tipo, o Matthew vai lá todo dia para ver se o imperador chama eles para ir lá. Aí ele chama, ele realmente, ele meio que se apaixona, assim, pela Diana, ele fica o tempo todo dando em cima da Diana. Mas eles vão aos poucos tentando, assim, tal. O Matthew leva a Diana para conversar com um rabino que tem ali em Praga. E nesse momento a Diana conhece esse cara chamado Benjamin, que são em momentos diferentes. Ela conhece esse cara também na série, só que é em outro momento completamente diferente. Aqui no livro, não. No livro ela conhece nesse momento que ela tá falando com esse rabino. E quando ela tá falando com esse rabino, tem um outro bruxo ali junto também, enfim, né? É quando ela tá tentando descobrir mais sobre os poderes dela também. E mais tarde ela descobre que o Benjamin, ele é filho do Matthew. É um dos filhos vampiros ali do Matthew. Só que eu acho que a série não mencionou isso. Eu tô tentando lembrar, porque agora tá se confundindo os acontecimentos do livro com a série, então eu não consigo lembrar se a série chegou a mencionar isso. Mas a gente tem os dois se encontrando, eu só não lembro se depois ela acaba descobrindo. Mas enfim, gente, isso não acaba não sendo tão relevante nesse momento na história. Mas no livro, né, eles vão se encontrar com o Kelly, que era o alquimista que estava preso ali com o imperador, que é meio que o motivo que a rainha deixou o Matthew ir pra lá, né? Porque tem esse cara que é um alquimista que o imperador acredita que ele consiga fazer uma pedra filosofal ali pra ele, né? Para render a imortalidade, coisa e tal. E a rainha quer esse cara pra fazer a pedra filosofal pra ela. Então, nos dois casos, né, tanto na série quanto no livro, o Matthew vai com essa desculpa de que ele vai para conseguir esse cara. E no livro eles vão conversar com esse cara e ele parece realmente estar bem atordoado assim das ideias, principalmente por causa do livro, né, do manuscrito e tal. Então a gente tem toda essa questão, mas isso não tem na série, né? A cena deles indo falar só com ele, a Diana e o Matthew, coisa e tal, é uma cena um pouco diferente ali que não tem na série. E aí no livro a gente tem a cena dos pássaros ali, só que acaba não tendo uma discussão tão feia assim que nem tem na série, com o imperador expulsando os dois de lá e coisa e tal. E depois no livro até a Diana tem a ideia de fazer uma. A Diana não, acho que é o imperador, só que a Diana consegue contornar a situação ali de fazer uma peça
para eles apresentarem ali, que é baseada na mitologia grega e tal. E aí, como agradecimento ali, né, o imperador fala para Diana que ela pode pedir o que ela quiser e ela quer ver o livro. E aí eles conseguem ver o livro, só que naquele momento eles não levam o livro com eles, né? O imperador meio que tenta ali pra prender a Diana ali, mas eles conseguem ir embora. Não tem tanta confusão, tanto caos, que nem tem na série. E aí, mais tarde, no mesmo dia, o Matthew e o Gallowglass vão lá e eles roubam o livro. E aí eles têm que sair fugidos de Praga. Então, assim, demora bem mais, tem bem mais desenvolvimentos. A série, ela acaba reduzindo tudo pra caber em um episódio só. Acaba ficando bem corrido, né? E tirando várias coisas aí. Mas, novamente, entendo que eles tiveram que reduzir pra contar essa história de um modo mais rápido. E aí, gente, episódio 8 eu vou ser bem sucinta. Não tem nada no livro, tá? Tudo que tá no episódio é diferente. Tudo, tá? Assim, alguma coisinha ou outra de ponto de vista ali tem ali do relacionamento do Marcos e da Phoebe, coisa e tal, blá blá blá, mas assim, não tem. Então é isso, não tem comparações a ser feita porque não tá no livro. Episódio 9, a gente tem então o retorno da Diana e do Matthew pra Londres. Já começa uma diferença, porque na série a gente vê que o Matthew vai sozinho falar com a rainha, enquanto no livro não, no livro vai a Diana junto. Né? Então tem toda a cena ali, eles ficam um tempo, tal, conversam com a rainha. No livro o Matthew consegue convencer ela ali de que não, né, não precisava do Kelly e coisa e tal. O imperador tá acusando eles de roubo, ele consegue dizer que não, ele consegue convencer a rainha ali no fim. E aí ele e a Diana vão ficar ali no palácio ali por aquele dia, né? Na série isso é um pouco diferente, né? O Matthew realmente vai falar com a rainha tá bem brava. E aí ela pede uma revista, né, da casa do Matthew, que ela quer que eles vejam se ele realmente não está com o livro que o imperador está acusando ele de terem roubado. Essa cena, como eu falei, não tem no livro, porque o Matthew consegue ali convencer a rainha, né, de que eles estão falando a verdade. Então não tem nada assim dessa procura. Mas é aquela coisa, né, gente? Para causar mais drama, mais tensão na série, eu entendo que eles tenham colocado esse elemento, né, essa cena extra aí. E aí, na série, a gente tem em seguida a Diana indo treinar ali, né, encerrar o seu treinamento como bruxa, né, avançar ali no seu treinamento. E a Alsop, não sei falar o nome dela, que é aquela bruxa mais anciã ali, ela descobre que a Diana tá grávida e ela conta pra Diana e pro Matthew que não sabiam. E isso é um pouco diferente, porque no livro, realmente, quando a Diana e o Matthew estão voltando de Praga, né, quando eles estão no navio, se eu não me engano, voltando, no barco ali e tal, o Matthew sente ali, né, ele ouve ali um coraçãozinho, sei lá, não sei se ele ouve, se ele só sente que tem algo diferente ali com a Diana, mas ele pergunta pra ela, você tá grávida e tal, e aí ela fala que acha que sim, e enfim, então é um pouco diferente, é o próprio Matthew que descobre, né, enquanto na série é a bruxa que acaba contando ali pra Diana. E aí a Diana, né, tá avançando ali com o treinamento dela, e na série, nesse momento que ela desenvolve o familiar dela ali, que é o que eles acabam chamando, que é aquele dragão que aparece. E na série, e no livro, aliás, isso é um pouco diferente, porque esse dragão já aparece há muito tempo, assim, né? Desde quando a Diana começa a treinar os poderes dela, esse dragão já começa a aparecer. Então não é nesse momento só que a Diana consegue terminar de fazer. Não, tipo, já vem aparecendo bem antes, assim. Então a série acabou deixando esse elemento mais pro final da temporada mesmo. E aí a gente tem a cena, né, da Diana sendo capturada pelo Kit. E aí a cena é bem diferente na série e do livro, tá? Na série a gente vê que o Kit se aproxima e fala pra Diana que o Matthew tá em perigo, né, que a rainha mandou ele pra masmorra e coisa e tal, e diz pra ela, né, eu sei que a gente teve as nossas diferenças, mas, né, o Matthew precisa da gente, tal, vamos lá. E a Diana acaba aceitando, o que eu acho bem mais plausível, né, pô, diz ali que o marido dela tá em perigo, coisa e tal, não, vamos lá. Super mais plausível, né? E aí, quando eles chegam lá, é a Luísa que tá esperando, né? Então tem toda aquela cena. No livro, gente, eu só acho a Diana muito burra nessa cena. Porque, assim, essa cena acontece no palácio, né? Ali, depois deles terem falado com a rainha. O Matthew vai ficar pra discutir com ela sobre outras questões e fala pra Diana ir pro quarto pra descansar, né? Que foi uma viagem bem cansativa e eles vieram direto, assim, né? E
porque eles vão ficar ali naquela noite que ele tem os aposentos dele ali, né, no palácio. E aí ele pede pro Pierre, que é um dos funcionários dele ali, levar a Diana. E daí tá a Diana e a Anne, só que a Anne diz que sabe o caminho, então a Diana pede pro Pierre ficar ali com o Matthew, né, pra não deixar ele sozinho com a rainha, e vai a Diana e a Anne. E é assim que elas chegam nos aposentos ali, o Kit tá lá. E a Diana vê que, tipo assim que eles chegam, o Kit tá do mesmo jeito, tratando ela mal, com indiferença, sendo grosso com ela, enfim. Mas ela chega, né, continua agindo do mesmo modo com ele, fala pra Anne que tá tudo bem, que ela pode ir, e fica sozinha com o Kit. E aí o Kit tá daquele mesmo jeito, odiando a Diana, e aí ele tá prestes a sair, ela pergunta se ele vai sair, ele muda em tipo um segundo e fala, não, sim, eu vou sair, vamos comigo, vamos dar uma volta aí comigo. Há um segundo atrás ele tava odiando a Diana. Aí ela pergunta, né? Ele, não, vamos lá, vamos comigo. E a Diana tava, não, eu tô super cansada, né? Eu vim de uma viagem cansativa, tô grávida aqui e tal, né? Não vou sair com esse cara que me odeia, certo? Errado, esquece tudo isso. Não, vamos junto sim. Gente, tava na cara que era tipo algo, sabe? Tava na cara mesmo, assim, né? Mas enfim, no livro o Kit leva a Diana pra uma área meio aberta, assim, onde acontecem algumas competições, ali é tipo uma arena, assim, tal. Enquanto na série eles vão pra uma masmorra, né? E aí a gente tem mais uma diferença, porque na série a gente vê que o Kit não quer machucar a Diana, não quer matar a Diana, né? Ele fala até em exilar ela, mas ele não queria matar ela. Enquanto no livro, não, no livro o Kit quer matar ela com toda certeza. Então, assim, é bem diferente ali essas questões. Mas no fim as cenas se resolvem bem de forma parecida, né? A Diana liberta ali o dragão dela ali, consegue, chega o Matthew, então tem toda essa situação. Mas a forma com que acontece é um pouco diferente, pelo menos na série a Diana não parece tão burra de cair num negócio desse, né? Mas o episódio acaba se encerrando com a conversa, né, do Matthew com a Diana a respeito dele se alimentar dela, né? E essa é uma conversa que tem no livro, só que acontece quando eles estão em Praga, que é o que eu tinha comentado, que o livro, o Matthew, ele é chato até esse momento dessa conversa, então é essa conversa. Ela acontece no livro realmente, só que é bem antes, assim, né? A série acabou deixando mais pro final da temporada mesmo, mas enfim, é só, né? A conversa é basicamente igual, só em momentos diferentes. E aí, pra encerrar, né, a gente tem no último episódio o pai da Diana aparecendo. Isso também tem no livro. Só que no livro ele acaba ficando um pouquinho mais, né? Então eles têm uma troca ali um pouco maior, enquanto na série é bem mais rápido, bem mais reduzido. E os dois acabam tendo uma despedida na série, enquanto no livro não. No livro o pai dela prefere não se despedir. Então tem né, na série aquela cena bonitinha deles dizendo tchau e coisa e tal, enquanto no livro realmente não tem isso. E a série ela aproveita para mostrar esses outros pontos de vista também, né? No livro a gente tem um ponto de vista final da Isabel, onde a gente tem uma visão geral de como estão as coisas. Então a gente fica sabendo que meio que tá todo mundo ali, né? Todo mundo foi pra Septura ali. Aí é onde a gente fica sabendo que o Marcos e a Phoebe estão juntos, né? Que ela aceitou toda a questão dele ser vampiro e tal. E a gente descobre através desse ponto de vista que a Anne morreu, né? A Isabel vai conversar com a Sarah e é nessa conversa que a gente descobre que a Anne morreu, só que é dito que ela morreu protegendo a bebê da Sophie e do Nathaniel. A gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que ela morreu e que foi aparentemente para proteger essa bebê. Na série é diferente, a gente vê nessa cena o Marco chegando, tal, a Phoebe sendo apresentada ali para todo mundo, enfim. E a gente vê já em vários episódios que a Anne tá tentando fazer um feitiço para convocar a Rebecca, né, que é a mãe da Diana. E aí ela vai para fora de Steptoe para tentar fazer esse feitiço, ela faz isso algumas vezes. E nesse episódio final ela tá fazendo isso quando o Knox se aproxima. E o Knox vê ali, né, ele era apaixonado pela mãe da Diana, e ele fica transtornado, ele vai pra cima da Amy, quer saber o que ela, né, qual que é o feitiço pra trazer a Rebecca de volta, e aí começa a perguntar um monte de coisa ali, e usar um feitiço na Amy, e a Amy acaba morrendo depois disso. Então, assim, a gente tem a morte da Amy, que é algo, né, importante, né, que vai ser bem impactante pra Diana, tanto no livro quanto na série, só que de formas diferentes, né? Então, assim, no livro a gente ainda não tem realmente como que isso aconteceu,
mas pelo que eles falaram, aconteceu de um jeito diferente, né? Então resta saber se o livro vai explicar um pouco mais do que a série. E aí, gente, a gente tem o final em si que é um pouco diferente, né? Porque na série a gente vê ele se despedindo de todo mundo ali, coisa e tal, blá blá blá. E eles estão prontos pra voltar, só que termina a temporada, né? Então a gente não vê realmente eles voltando. Termina ali com aquele clima, putz, a Ian morreu, tal, e eles vão retornar, e o que que vai acontecer? Então termina com um cliffhanger novamente, né? Pra gente ficar curioso do que vem a seguir. No livro, aliás, isso é um pouco diferente, porque a Diana e o Matthew, eles realmente retornam pro presente, né? Tanto, só pra esclarecer, tá? Tanto na série quanto no livro, tem aquele acordo que a Diana faz com o Hubbard pra cuidar do Jack, tá? Então são momentos que são bem similares ali nos dois. Mas enfim, no livro eles retornam pro presente, eles chegam na casa das tias da Diana, mas eles vão até Septor. E aí, quando eles chegam lá, eles veem a Isabel, a Sarah, a Sophie e a bebê. E tem uma outra diferença também, porque no livro, já no primeiro livro, a Sophie tinha falado que a Diana ia ser madrinha do bebê. E aí, até quando elas chegam, ela ainda fala, conheça sua filhada, tal, tal, tal. Enquanto na série, até porque as duas tiveram interação zero, assim, né? No livro também não tem tanta interação, mas tiveram um pouco mais. Mas na série, realmente, elas não tiveram tanta interação assim. E aí é nesse momento que a Isabel percebe que a Diana tá grávida. E aí ela escuta mais um coraçãozinho. E aí ela pergunta, né, você tá grávida de gêmeos? E aí a Diana conta que sim, e explica ali na narração, né, que quando eles estavam a caminho ali, que o Matthew, teve um momento que o Matthew escutou esse outro coraçãozinho e aí perceberam que ela estava grávida de gêmeos, né? E aí o livro termina mais ou menos assim, né? A Diana pergunta a respeito da Anne, só que aí a Isabel só fala, não, tá todo mundo lá dentro, vamos lá, vamos conversar. E o livro termina desse jeito, com eles indo, e a gente não tem mais nada, não tem reação da Diana, a gente não tem explicação de nada, vai ficar tudo pro terceiro livro e vamos ver o que vem aí. Bom, gente, encerrada então essa comparação de série com livro. Eu peço desculpa se a energia tá um pouco baixa nesse livro, gente. Eu devo estar com uma cara de sono, né? Mas só pra dar uma explicação, é que eu tinha gravado esse vídeo ontem à noite. Por conta disso, eu fui dormir bem tarde, tá? E aí eu fui editar esse vídeo hoje e, gente, na hora de posicionar a câmera, eu não vi. Eu cortei metade da minha cabeça. E aí eu tive que gravar esse vídeo todo de novo. E assim, gente, eu detesto ter que regravar coisas, porque normalmente não sai como da primeira vez, sabe? Normalmente a energia sai um pouco mais baixo mesmo, porque é aquela coisa, cara, eu vou ter que repetir tudo que eu já falei. E aí com certeza teve coisa que eu falei no vídeo de ontem que eu já perdi, já não falei nesse vídeo, sabe? Mas assim, a opção era ou regravar ou apresentar aquele vídeo que não tá legal. Não ficou. A posição da câmera não tá boa, sabe? Visualmente não ficou legal. Então eu preferi refazer mesmo que a energia ficasse um pouco mais baixa, assim, né? Mas é como eu falei, por conta disso eu fui dormir tarde, e aí eu tô com cara de sono aqui, então assim. Mas imprevistos que acontecem, né, gente? Eu até considerei deixar aí, tipo assim, deixa essa semana sem vídeo e eu gravo pra outra, sabe? Alguma coisa assim. Só que eu não quis, eu quis, não. Eu ainda tenho tempo, ainda tava cedo, assim, né? Então dava pra eu gravar ainda e editar ainda pra essa semana. Então eu preferi realmente regravar. Mas é isso, gente. Desculpem se a energia ficou muito baixa aqui em algum momento do vídeo. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Como eu já comentei, dependendo de como esse vídeo for, teremos vídeo da terceira temporada. Se esse vídeo não for tão bem, então não teremos vídeo da terceira temporada. Então, se você quer ver um vídeo da terceira temporada, assiste, curte, dá hype nesse vídeo, comenta, pra eu realmente entender que vocês gostaram e que querem mais. Mas então, além de deixar o seu comentário, deixa aqui também o seu gostei, que isso é muito importante. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações e me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.